Remoção de cera do ouvido aqui em meu consultório. Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar alguns métodos que eu faço de como é que eu removo a cera no ouvido de cada paciente, tá certo? E vou mostrar também como é que eu faço esse diagnóstico, certo? E para cada estado da cera existe um método mais adequado. Tá bom, pessoal? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Renato Ponte, eu sou médico otorrino e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Nosso canal está crescendo dia a dia e a gente fala de vários conteúdos da otorrino, ouvido, nariz, garganta, roncos, tá certo? E aí, se você gostar desse conteúdo e quiser ficar recebendo, todas as semanas a gente divulga vídeos semanais inéditos falando sobre esse assunto. E aí, não esqueça de ativar as notificações, se inscreva no nosso canal, não esqueça de ativar as notificações e de compartilhar com amigos e familiares. Tá joia, pessoal? Então, vem comigo no vídeo. Remoção de cera aqui em meu consultório. Renato, como é que você realiza essa remoção? Quais são os métodos que você mais utiliza? Então, pessoal, vou falar aqui um pouco sobre... o pessoal fica me perguntando, Renato, como é que você tira a cera? Como é que se limpa o ouvido em casa? Eu devo ir ao otorrino? Então, antes disso, vamos falar um pouco da cera no ouvido, tá? Realmente, existem pessoas que têm a tendência de ter mais cera no ouvido do que outras. Vai ter paciente que nunca vai precisar ir ao otorrino para retirar cera. Já tem outros que vai ficar precisando ir ao otorrino de tempos em tempos para fazer a remoção de excesso de cera. Todos nós sabemos que a cera, pessoal, é bom para o organismo. Ela defende o conduto, defende a pele do conduto contra água, contra bicho, inseto, né? Protege mesmo contra infecções, tá bom? Então ela é importante ter nos nossos ouvidos. Tá, Renato, mas por que que remove? Porque, pessoal, tem pacientes que produzem tanta cera que aí ele bloqueia o conduto auditivo. E aí, meus amigos, bloqueando esse conduto auditivo pode trazer consequências ruins para esse paciente. Quais são, Renato, as principais consequências? Aparecimento de zumbido, otites, por conta que a pressão, às vezes, ela acumula tanto que aí afeta, machuca a pele do ouvido. A pele do ouvido ela é bem fininha, bem frágil e acaba que incomoda bastante, tá certo? Além de causar perda auditiva, sensação de ouvido tapado. Causa muito comum de sensação de ouvido tapado é acúmulo de cera. E aí os pacientes que fazem? Eles começam a usar o cotonete, querendo desentupir o ouvido com o cotonete. E aí mal sabe ele que o cotonete vem sujo, mas a maior parte ele empurrou, tá certo? E aí faz um bloco de cera, tá bom? Para esses pacientes, meus amigos, que produzem muita cera, eu recomendo vir uma, duas vezes ao ano ao consultório, vir ao consultório do otorrino para a gente fazer a remoção. Tem pacientes, claro, que produzem tanto que vem aqui no meu consultório a cada 3 meses. Tem paciente que vem uma vez no ano e aí eu recomendo a gente ver a frequência dessa produção de cera. Para aí justamente você ir no período correto, para também não ficar esperando ele tapar tudo, né? O que eu vejo muito comum é o pessoal ficar postergando, e aí essa cera fica muito seca, cria um bloco de cera seca que fica até às vezes difícil da gente tirar no consultório no mesmo dia. Aí a gente precisa passar uma medicação para amolecer essa cera, para depois esse paciente voltar e a gente fazer a remoção com mais facilidade, tá certo? Então vamos lá. Renato, como é que você tira a cera no seu consultório? Bom, pessoal, a primeira resposta é a seguinte: depende do estado da cera. Se você perceber, a cera ela passa por alguns estágios. Ela começa no estado mais líquido, pastoso, e vai ficando mais endurecida com o tempo, certo? Se ficar muito tempo no ouvido, ela vai ficando endurecida. E aí, em contato com o oxigênio do ar, ela vai escurecendo. Ou seja, a cor mais escura da cera diz que ela está aí há mais tempo no ouvido. Ao contrário daquela cera mais amarelada, que aí diz que ela está há pouco tempo, tá certo?
Inclusive, no final eu vou dizer a forma correta de se fazer a limpeza no ouvido em casa, tá bom? Fica aí. E aí vamos lá. Renato, estou no consultório do otorrino, no seu consultório, por exemplo, e aí eu quero tirar essa cera. Então eu vou ver o estado da cera. Se ela tiver, como é que a gente vê essa cera? Através do otoscópio. Olha lá, o aparelhinho, o otoscópio, ela tem uma luzinha, ó. Luzinha do otoscópio, que a gente olha dentro do ouvido e vê o estado da cera. Se está mole, se está pastosa, se está endurecida. Se ela está há pouco tempo, ela deve estar mais pastosa, mais mole. E o que é que a gente faz? Tem dois métodos nesse caso. A gente pode fazer uma remoção através de uma cureta, tá bom? Curetinha, ó. A gente tira calmamente a cera, tá certo? Ou através de um aspiradorzinho, tá bom? Essa é uma das formas de tirar essa cera nesse estado. Quando há muita cera, pessoal, mesmo mole, aí a gente tem que jogar jatos de água com a seringa, tá? Seringazinha com jato de água, a gente bota até a ponteirinha. Às vezes pega esse aspiradorzinho, encaixa aqui para facilitar a direção do jato de água. E aí, vamos lá. Geralmente o paciente sente o alívio, melhora na hora, né, meus amigos? O paciente dá aquele alívio, escuta tudo, né? É até interessante falar que, vamos supor, se o paciente tiver mais cera fechado no ouvido e no outro está aberto, né? Quando a gente acaba de lavar e tira, ele dá uma sensação de que esse está tapado, certo? Porque esse ouvido ficou tanto tempo restrito que esse aqui, ao momento que abriu, esse aqui sente que está escutando menos. Mas isso eu explico para o paciente que é normal, é como se houvesse uma confusão no cérebro que com o tempo vai melhorando, vai normalizando. Renato, e quando a cera tá dura pedrada? Pessoal, dificilmente eu consigo tirar no mesmo dia, no dia que o paciente vem. Aí, por quê? Se eu forçar, vai doer, o paciente vai se incomodar. E pode machucar e fazer até uma otite, ou seja, piora tudo. E aí, nesses casos, eu recomendo o paciente fazer uma medicação para desmanchar a cera. Por exemplo, tem um Cerumin, o Cerumin é muito bom. E aí esse paciente fica pingando a cera por 7 a 10 dias, tá? E eu sempre oriento, quando o paciente vai usar esse Cerumin, que no início a cera vai absorver essa medicação e ela vai inchar, vai ficar inchada, dando a sensação de mais tapado. Eu falo que o paciente continuar pingando, que isso é normal, e às vezes até escorre um pouquinho, tá bom? E aí esse paciente volta, e aí a gente faz o quê? A lavagem. Lavagem com água morna. Renato, por que é morna? Porque se a gente jogar água gelada, vai dar tontura, vai estimular os cristais dentro do ouvido, o líquido, e aí vai dar muita tontura nesse paciente. Por isso que a gente usa uma água morna. E aí a gente faz a lavagem, nesses casos é o melhor método para fazer esse tipo de remoção, tá bom, pessoal? Então, se você é um produtor frequente de cera, não demore para ir ao otorrino. Vá 1 a 2 vezes ao ano, que é o tempo necessário para ela não ficar tão dura, não machucar o seu ouvido, tá certo? Outra até dica que eu vou dar agora, que é que acontece. A gente sabe que muitas pessoas usam fones de ouvido. Assim, não sei se você usa. Você utiliza? Coloca aqui nos comentários se você utiliza fone, aqueles fonezinhos de ouvido pequeno. Aquilo ali, pessoal, impede, se você usar demais, claro, impede o organismo de expulsar a cera. Então, eu nem recomendo que aqueles produtores de cera em excesso usem esse tipo de fone, porque isso vai acelerar o acúmulo de cera, tapando com mais facilidade os ouvidos. Então, o que é que eu recomendo? O uso headphones. Aqueles headphones é o mais recomendado para quem produz muita cera. Tá, Renato, e como é que limpa em casa? Eu produzindo muita cera, eu tô sentindo que meu ouvido tá sujo, como é que eu limpo? Terminou o banho, pontinha do dedo, cobre com a toalhinha e vai até onde conseguir, de um lado e do outro. Nada mais do que isso. Não esquecer, pessoal, de limpar essa região aqui, ó, a concha nasal, essas entranhazinhas do ouvido, que isso é muito importante, tá? Às vezes acumula sujeirinha que ninguém vê, mas é importante fazer essa limpeza. Tá certo, pessoal? Então, são esses 3 métodos que a maioria dos otorrinos utilizam, né? Os aspiradores, a curetinha e a seringa
para fazer a lavagem, tá certo? E aí eu pergunto para vocês, vocês já fez algum desses procedimentos com a cureta, com aspirador, com a seringa? Me conta aqui nos comentários também para eu saber, tá certo? E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você está gostando desse conteúdo. E aí, como eu falei, a gente divulga vídeos semanais inéditos na área da otorrinolaringologia, rinite, sinusite, otite, né, faringite, roncos, apneia. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, não esqueça de ativar também as notificações, tá certo, pessoal? E aí eu quero ver vocês escrevendo aqui embaixo nos comentários qual desses métodos você já fez no consultório do otorrino. Tá certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau!